Amém, Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, vou estar aqui ministrando uma palavrinha da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Quando nós chegamos no culto, o momento do louvor é a gente se declarando para o Senhor, né? É a gente falando para o Senhor. É a gente se declarando quanto a gente ama Ele, quanto Ele é importante na vida da gente, quanto Ele é grandioso. E no momento da palavra, aí já é Deus falando com a gente, né? A gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Então, eu peço que você fique ligada, porque, de repente, essa palavra de hoje é a resposta de oração que você estava fazendo. É você pedindo, é Deus falando aquilo que você pediu há um tempo atrás, ou talvez até hoje, né? Eu conheço uma pastora que às vezes ela liga para mim, pastora Judite, ela liga para mim e fala assim: ô, irmã Gel, você não pode trazer uma palavrinha para a igreja? Aí eu acho engraçado que ela fala assim, uma palavrinha para a igreja. E hoje, irmãos, eu vim fazer também que nem a irmã Judite, eu vim trazer uma palavrinha para a igreja. E que Deus possa estar falando no teu coração aquilo que Ele deseja. Uma palavra bem conhecida em Jeremias 18, fala do vaso do olheiro. Jeremias 18, do 1 ao 6. Aleluia. Se eu estiver um pouquinho nervosa, os irmãos não reparem. Eu já observei que toda vez que eu prego aqui, eu fico muito nervosa. Eu acho que é porque o pastor é muito inteligente. O pastor, o irmão Mateus, o irmão Max. Cadê o outro que estava na célula com a gente também? Aquele ali. Todos, né? Cada um, o irmão lá, o missionário lá do fundo. Todo mundo, cada um, né, tem o seu conhecimento numa área, mas a gente aprende que cada um Deus usa como Ele quer, né? E Ele fala de acordo com a necessidade da igreja. Jeremias 18 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá essa mensagem. Então fui à casa do olheiro e eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se a mim a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com você como fez o olheiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ou ó casa de Israel. Irmãos, isso aqui foi uma visão que Deus deu para Jeremias. Jeremias, quando ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava em espírito e o Senhor começou a falar com Jeremias. Enquanto Jeremias orava, Deus começou a dar uma visão para ele. Ele entrava numa olaria, num lugar onde faz vaso de barro, e lá o olheiro pegava aquele barro, amassava com as mãos e fazia um vaso. Só que aí o vaso se quebrava. Aí o olheiro novamente pegava aquele vaso, amassava e tornava a modelar e tornava a formar aquele vaso. Então o Senhor começou a ministrar no coração de Jeremias e falando assim: olha, Jeremias, tá vendo como é um vaso nas mãos do olheiro? Pois é, assim sois vós na minha mão. Assim como o olheiro faz como vaso, não poderia fazer eu de vós, ó casa de Israel. E quem já teve a oportunidade de ir numa olaria ou já teve a oportunidade de ver um vídeo, né? O processo para amassar o barro, o processo para fazer um vaso. Não é qualquer barro, não é qualquer terra. É um barro específico que ele tem uma ligadura maior. E a Bíblia diz, e também os profissionais que trabalham com esse tipo de material, diz que tem que ser selecionado o barro. Vai lá, leva, tem todo aquele trabalho de lá, de pegar aquela terra, de pegar aquela massa, aquele barro, levar para a olaria, tirar as impurezas. Não pode ter cisco, não pode ter pedaço de pedra, não pode ter pedaço de galho de árvore.
É tirado tudo, selecionado, aí leva ali para a máquina e ali com toda a paciência do mundo, com toda a atenção do mundo, o oleiro vai molhando e vai modelando, vai molhando e vai modelando. E aí, se ficar um lado meio torto, ele vai lá, ajusta de novo. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Se ficar um outro lado não perfeito, com alguma imperfeição, ele novamente vai lá, modela de novo, com todo o cuidado, com todo o zelo do mundo. E aí ele tem que ser testado, aprovado, saber ser resistente, saber se aguenta água, algum líquido dentro, leva para o fogo, para que ele seja aprovado, para que ele fique firme, para que ele fique resistente, passa ali pelaquela fornalha. E aí, então, vai se fazer o teste, se vê que tem alguma rachadura, se vê que está pingando alguma água que joga dentro, algum líquido, algum óleo, vai de novo, todo o processo, não pode passar uma cola por cima, não se passa uma ligadura por cima, um durex por cima, não. Tem que quebrar novamente, levar na olaria e fazer de novo. Aí a Bíblia, o Senhor faz a pergunta para Jeremias, assim como esse vaso nas mãos do olheiro, assim como o olheiro fez com esse vaso, com esse barro, não poderia fazer eu de vós, ó casa de Israel? Engraçado que o Senhor, em algumas situações da Bíblia, ele pergunta coisas para o homem, né? Como ele perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez o Senhor dirigiu-se a Pedro e disse, ei, Pedro, tu me ama? E Pedro disse, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Aí então o Senhor falou, então apacenta minhas ovelhas. E também aconteceu, irmãos, assim também com Jeremias, né? Com Ezequiel, quando o Senhor levou Ezequiel diante daquele vale de ossos secos, o Senhor sempre sabendo de tudo, mesmo assim o Senhor olhou para Jeremias e perguntou, poderia eu fazer reviver esses ossos, Jeremias? Aí a Bíblia diz que Jeremias olhou para o Senhor e disse, Senhor, tu sabes. Né? E mais uma vez o Senhor também perguntou aqui para Ezequiel e para Jeremias, agora em Jeremias 18, quando o Senhor perguntou, eu também não poderia fazer de vós como fez esse olheiro com o vaso nas mãos? Então assim, o Senhor ele pergunta para o homem aquilo que ele já sabe. É uma tentativa, é uma alternativa de impactar com a resposta, sabe? De fazer você parar e realmente o Senhor ele pode tudo, o Senhor ele pode todas as coisas. Como disse Ezequiel, tu sabes, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né? E a Bíblia disse que o Senhor, ele, fazendo essa pergunta, irmãos, traz a mim e a você agora a oportunidade de imaginar, né? Não aquele vaso de barro, mas imaginar que eu e você somos vasos nas mãos do Senhor. Vasos de barro nas mãos do Senhor. E o Senhor trouxe você aqui hoje nessa condição de ouvir e entender que um vaso não... Eu imagino que um vaso na minha casa, eu não coloco ele lá para entrar mosquito, para pegar poeira, para atrair mosca. Eu coloco ele para ter uma serventia, ou de embelezar a minha casa, arrumar a minha casa, ou de guardar algo precioso, porque se não é precioso eu não preciso guardar, eu jogo fora, eu deixo na pia. Não é assim? Então, assim, o Senhor, ele te chamou como um vaso. E para você se tornar um vaso, de acordo com a vontade do Senhor, você vai ter que passar por todo um processo. E aí você pode, de repente, se perguntar, Deus, por que eu estou passando algumas dificuldades, alguns momentos, algumas lutas, aquela porta que eu gostaria não abriu? Deus, por que aquela oração ainda não foi respondida? Deus, por que aquele testemunho ainda não consegui contar? Quem sabe é o Senhor quebrando o teu vaso e amassando você. Algumas vezes você já prometeu se firmar com o Senhor. Algumas vezes você já entrou na olaria de Jesus. Algumas vezes você já entrou no compromisso e não conseguiu se firmar. Você voltou e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas eu quero dizer para você que você é um vaso na casa do Senhor. Você é um vaso nas mãos do olheiro. Então toma muito cuidado com o teu posicionamento com Deus. Porque Deus vai pegar você, vai levar você de novo lá na olaria e vai amassar você e vai fazer de você um vaso novo. E eu posso te afirmar que ser amassado pelo Senhor dói. Ser amassado pelo Senhor dói. Aconteceu não somente aqui nessa visão de Jeremias, como também aconteceu com Saulo de Tarso. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele era perseguidor e passou a ser perseguido por amor de Cristo. Quando
Ele simplesmente teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego, ele foi impactado pela glória de Deus de tal forma que o vaso dele foi quebrado, foi rachado e foi feito novamente. E as obras dele eram provadas todos os dias naquilo que ele fazia para o Senhor. Então eu quero dizer para você que assim como um vaso é nas mãos do olheiro, assim é você nas mãos do Senhor, ó casa de Israel. Em livro de Jó, ele diz assim, ó, que o caco não contende contra o Criador. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós não temos autoridade de contender contra aquele que nos chamou. Você foi chamado, você foi um escolhido. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está você na olaria, eu não sei qual o processo que você está vivendo. Quem sabe você pode falar, eu já passei lá, eu já tive perdido lá na poeira, no chão, e eu já fui catado para virar um barro, eu já fui catado para começar a fazer parte do processo. E você está no processo de ser amassado, você está no processo de ser limpo. E é por isso que o Senhor ele tem trazido você aqui, para que você tenha o compromisso de ouvir e aprender a palavra do Senhor. Porque o vaso, irmãos, ele não contende, o vaso não tem vontade própria, quem manda é o olheiro. Você não tem vontade própria. Há um hino que diz assim, ó, de repente aquela porta que se fechou, né? Fui eu que fechei, aquele relacionamento que não foi respondido, doeu, eu sei, fui eu, aquela porta aberta que se fechou, aquela amizade que se desfez, e de repente você pode não estar entendendo, é Deus quebrando o teu vaso. De repente você está passando por uma situação difícil com alguém que você ama, não há nada mais difícil do que a gente amar alguém, ver alguém sofrendo e a gente não poder fazer nada. A gente não poder resolver nada. Quem sabe é o Senhor tratando com você por meio daquela situação. Quem sabe essa situação que você está passando não é para desespero, não é para morte. É Deus tratando contigo. A Bíblia conta também no livro de Ezequias, que Ezequias, a casa dele se perdeu, irmãos. A casa dele se perdeu. E Deus usou um profeta, e o profeta foi até ele e disse assim, olha Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias, ao invés de murmurar, se desesperar ou desistir, a Bíblia diz que Ezequias olha para o canto da parede e clama ao Senhor. E do meio do caminho, o profeta já estava indo para a sua casa. Aí Deus falou com o profeta, volta lá. E diz que os dias de vida de Ezequias será multiplicado. Ele viverá vários dias. E de repente, essa situação aí de vale que você está passando, é o Senhor querendo que você se achegue, vire para o canto da parede e comece a falar com o Senhor. Porque o teu amigo mais íntimo não tem que ser o teu colega de escola. O teu amigo mais íntimo não tem que ser nem o teu marido. Não, o teu amigo mais íntimo, o teu confidente mais íntimo não tem que ser a tua esposa. Primeiramente é o Senhor. É para Ele que você conta as suas causas. É diante dEle que você coloca aquilo que está te inquietando. E sabendo você que onde você estiver, o Senhor vai te buscar. Quando aquele vaso ele foi quebrado e refeito, representa as nossas vidas quando nós queremos fugir do propósito. Quando nós queremos nos afastar do chamado do Senhor. E você sabe que Deus tem um chamado com você. Você sabe a área que Deus te chamou, para que você foi chamado e por quem que você foi chamado. E onde você estiver, independente de como você estiver, o Senhor ele vai lá buscar você. Assim como o olheiro foi, pegou o vaso, modelou, refez, aprovou no fogo. Então, se está doendo, é Deus te provando. É Deus passando você na fornalha. É Deus passando você no fogo. Porque se tiver uma imperfeição naquele vaso, se tiver um defeito naquele vaso, ele não será aprovado. Enquanto o Senhor vê que ainda tem coisas em você que precisa ser tirado, o Senhor vai levar você na olaria, vai quebrar você, vai amassar você, até que você passe pelo processo do fogo e você seja um vaso aprovado nas mãos do Senhor. Mas passar por tudo isso não só é dor. Passar por todos esses processos não só é lágrima. Passar por isso tem a recompensa. Porque a Bíblia diz que Ele é galardeador daqueles que o buscam. Nós temos um galardão esperando pela igreja. E todo esse processo que o Senhor faz, quando Ele pega a gente como barro, como vaso nas mãos do olheiro, é para que a gente tenha um destaque, não aqui nessa terra, não dos homens, mas do Senhor, de ser conhecido pelo Senhor.
Porque haverá um grande dia onde muitas pessoas irão chegar até Deus. Pessoas que vieram até aqui, pessoas que muitas das vezes sentaram nessa frente e vai dizer, eu aqui, Senhor. E o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço, eu não conheço você. Porque foram pessoas que entraram na oraria, que passaram pela oraria, mas não se deixaram ser quebrado pelo Senhor. Não se deixaram ser tratado, porque ser tratado dói. Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que é insegurança, aquilo que dói no teu coração, na tua alma, o Senhor vai permitir você passar várias vezes, até um dia aquilo não doer mais. Aquela palavra que hoje te desestabiliza, você vai ouvir várias vezes, até um dia não te desestabilizar mais. E aí você vai entender que você passou por aquele processo e que você foi aprovado naquela situação. E de repente, você pode estar passando por situações que parece que não muda. Parece que está sempre aquilo ali, ó. E lembra do povo que passou pelo cativeiro de Faraó? Que foi liberto, que Deus usou Moisés para tirar eles, passar pelo deserto, caminhar pelo deserto. Era só 40 dias. Mas aquele povo ficou rodando em círculo por 40 anos, porque eles não se deixaram ser tratados, eles murmuraram, eles não compreenderam que o Senhor, eles viam face a face a glória de Deus, todos os dias eles viam o agir de Deus. De noite o Senhor mandava vento para refrescar o calor do deserto. Aí à noite o Senhor mandava fogo para aquecer o frio. O Senhor protegia, o Senhor mandava animais, levar alimento, aves, levar alimentos para eles, para que eles não ficassem com fome. A Bíblia diz que o sapato das crianças crescia conforme eles iam crescendo, e as roupas também. Mas mesmo assim aquele povo murmurava, mesmo assim aquele povo não entendia. E quem sabe, irmãos, nós muitas das vezes também fazemos isso. Nós passamos por uma situação difícil e porque nós não recebemos logo aquilo que a gente quer, a gente murmura, a gente questiona, a gente acha, melhor desistir do Senhor, desistir do chamado. A gente almeja tanto o que o nosso coração deseja, o que a nossa carne deseja, que a gente não pega firme em nada com Deus. A gente pega firme no trabalho, pega firme no colégio, mas quando é com Deus, a gente vai só até a metade do caminho. E a gente às vezes, eu já vi alguns pregadores falar, aquele povo que passou pelo deserto, eles eram pessoas rudes, brutas e não tinham fé nenhuma, mas por muito menos a gente também desiste do Senhor, a gente murmura do propósito, a gente não entende. O Senhor está tratando, o Senhor está quebrando, o Senhor está te moldando, o Senhor está falando com você e você não está se deixando ser um vaso amassado nas mãos do Senhor. Por que você não está se deixando? Porque você recua, você desiste, você larga o propósito, você conversa com todo mundo, menos com o Espírito Santo. Você tem amizade com tanta gente, você tem intimidade com tanta gente, menos com o Espírito Santo. Imagine uma pessoa que você vê aqui na igreja, que você só fala assim, oi, você conhece aquela pessoa da igreja, mas você não pode dizer que você tem intimidade com ela, porque você nunca parou para sentar, você não conhece os defeitos daquela pessoa, aquela pessoa nunca foi na sua casa, você nunca foi na casa da pessoa, você não tem uma troca. E assim são pessoas, vão ser pessoas naquele grande dia, pessoas que conhecem o Senhor, pessoas que vão até na igreja, mas ela não tem intimidade com o Senhor não ouve a tua voz mais. O Senhor não ouve mais as tuas declarações de amor. Um dia você falou com o Senhor e deixou de falar. Às vezes você só fala com o Senhor no momento de aperto, no momento de desespero. Então assim, você perdeu a intimidade. Você perdeu aquela essência de você e o Senhor. E é por isso que o crente volta na olaria. Algum momento da minha vida eu já perguntei, por que tem que estar na olaria de Jeová? Por que isso, Senhor? Mas eu já estou na igreja, para o Senhor não é necessário você vir para a igreja, é muito pouco só vir para a igreja. O Senhor, Ele almeja por um relacionamento com você, um relacionamento, uma intimidade com você. É muito mais que uma reza. Falar com o Senhor é uma oração, é um diálogo, não é um monólogo, que somente um fala. Não, o Senhor Ele quer dar para você a oportunidade de ter um diálogo com Ele. Como assim? É você falar e o Senhor te ouvir, o Senhor falar e você ouvir o Senhor. Intimidade com o Senhor, o processo da olaria é isso, é você chegar num nível, você chegar num ponto em que você vai entender onde é o Senhor, saber que o Senhor está falando com você, e é por isso que o Senhor prova você, para que você vire um vaso para ser jogado no chão, não,
para que você vire um vaso para ficar guardado atrás da cortina, não. Ele quer colocar você num lugar de destaque. O Senhor quer honrar você. O Senhor quer que você vire um testemunho vivo do poder dele na terra. Mas para isso é necessário você passar pelo processo. Eu imagino que o vaso mais bonito que você tiver, você não vai colocar lá na despensa. O vaso mais bonito que você tiver, você vai colocar de cima da sua mesa, você vai colocar na cabeceira da sua cama, porque é bonito, te faz bem, você quer ter perto. Não é assim? Então a mesma coisa é o Senhor. Quando Ele pega você como vaso, não é para jogar você às traças, é para colocar você num lugar de destaque. E você precisa entender isso. Você precisa entender o processo de Deus na tua vida. Talvez você esteja passando por situação difícil, fica repreendendo, achando que é Satanás, mas nem tudo é Satanás. Às vezes é Deus tratando com você. Às vezes é Deus querendo abrir os teus olhos. Às vezes é Deus te sacudindo e falando acorda, porque ainda dá tempo de entrar na minha presença. Sabe? Não é simplesmente, o Senhor não vai ficar te dando mingauzinho na colher o tempo inteiro, não. Haverá um momento que Ele vai dizer assim, ei, acorda, eu estou te quebrando, eu estou te amassando, você não está entendendo. Você está achando que é das pessoas. Você está achando que simplesmente são simples portas que estão fechadas, porque não era para você. Realmente, não era para você naquele momento. E o Senhor está te mostrando isso. E você está passando um tempo, está passando os dias, e você está só fugindo da olaria. E Deus está te arrastando todo dia, te quebrando, te amassando. Sabe? Quebrando o nosso eu. Todas as vezes que nós fugimos da presença do Senhor, o Senhor Ele faz isso. O Senhor está permitindo essa prova na tua vida. Você que está perguntando, que pergunta, Deus, por que eu passo por isso? Ei, o Senhor está dizendo assim para você, ó. Ele está permitindo para quebrar você, para arrancar de você aquilo que não é dele, que ele não plantou, que ele não colocou. Mas que as situações da vida endureceu o teu coração. As provas da vida endureceu o teu coração. A forma ruim que você foi tratada na infância também reflete hoje no adulto que você é. E você não foi tratado por isso. Você não foi tratado pelas dificuldades que você passou um dia. E quando você veio para a olaria, o Senhor está começando a tratar você. Está doendo, mas é o Senhor curando a tua alma. Você não está entendendo agora, você vai entender depois. O que você não está entendendo agora, você vai entender depois. É tudo um processo de cura na tua vida, na tua alma. Toda essa dor, toda essa dificuldade é Deus moldando você para fazer de você um vaso aprovado na casa do Senhor. E quando você virar um vaso aprovado na casa do Senhor, aí Ele vai começar a encher de óleo, encher, até transbordar, até derramar, para que essa essência que tem dentro de você atinja outras pessoas. Um dia você vai ser tão cheia de Deus, um dia você vai ser tão cheio de Deus, que quando você chegar vai impactar as pessoas da presença dEle na tua vida. Vai impactar, não vai ter uma pessoa que olhe para você e não veja que você é diferente. Porque você já passou pelo processo, você já foi amassado o suficiente, já foi quebrado o suficiente, já passou pela fornalha para ser aprovado e virar um vaso de unção nas mãos do Senhor. O Senhor Ele não vai derramar algo novo num vaso rachado. O Senhor não vai derramar uma unção preciosa num vaso quebrado, num vaso com a alça torta, não. Num vaso improvável. Não, o Senhor Ele vai aprovar, vai fazer um vaso forte, firme, para quando Ele derramar a unção, derramar até transbordar, até encher, como o Consa falou no início. Aí as bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai mais correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai mais precisar bater nas portas. Elas vão se abrir para você. Mas deixa o Senhor te provar. Deixa o Senhor te provar. Não é tão bonito a gente ver alguém como o pastor estava aqui outro dia orando e as pessoas sendo cheias de Deus. Você não achou bonito? Então deixa Deus fazer isso com você. Mas para isso Ele vai quebrar um pouquinho mais. Para isso Ele vai amassar um pouquinho mais. Para isso você vai ter que descer um pouquinho mais, porque Jeremias ele só teve essa visão quando ele desceu. Jeremias diz que foi necessário ele descer na casa do olheiro, para que o Senhor fizesse ele ter essa visão. E aí o Senhor ele vai permitir essas coisas para fazer você descer mais. Mas eu estou orando, mas não é só orar, é descer. É joelho no chão e cara no pó, é intimidade, é buscar, é procurar falar com o Senhor, para que não somente o Senhor ouça você, mas falar tanto ao ponto de você ouvir o Senhor. E aí sim, quando você começar a ouvir o Senhor e Ele ouvir você, aí você vai saber que você passou por aquele processo. E as respostas desse processo difícil que você vive hoje, vai ser respondidas todas pelo Senhor e você vai entender o que o Senhor tem feito na tua vida. E você vai saber
que tudo isso que você está passando é porque Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você seja um vaso quebrado, rachado e jogado às traças. Aquilo que doeu no teu coração um dia, o Senhor não vai colar. Não. Aquela decepção que você sofreu, vaso, não é Deus. Deus não vai colar você. Deus vai quebrar você e vai fazer um novinho. Um novinho. E às vezes eu perguntava para você, eu gosto muito de perguntar coisa para Deus, eu falava, mas Deus, não era mais fácil só lavar e passar uma, né, colar ali, passar uma tintinha? Não. O Senhor ele não gosta de armengue. O Senhor ele não gosta de barganha. O Senhor ele não gosta de uma coisinha ali rapidinho, varrer para baixo do tapete. Não. Pode ser doloroso, mas Ele prefere, irmão, quebrar você do que juntar teus cacos e empurrar para o canto. Porque Ele quer ver você bem, de dentro para fora. Não somente a aparência. E isso chama zelo e cuidado de Deus. Quando Deus quebra você, não é porque Deus tem prazer nas tuas lágrimas. Não é porque Deus tem prazer nas portas fechadas. Não é para simplesmente fazer que você chore. Deus não tem prazer na tua lágrima. Como um dia eu perguntei para Deus, uma vez eu contei aqui dos abortos que eu tive e parecia que Deus era indiferente à minha dor. Mas Deus, eu pedi 1, 2, 3 filhos, já chega. Deus sendo tão poderoso. Ali foi uma olaria dura que eu passei. Sabe, irmão, chorar, gritar nas madrugadas, não tem ninguém para te ouvir, você saber que é só você e Deus e mais ninguém. Só para você entender o que é olaria. Sabe, olaria é aquilo que o médico não tem uma resposta para te dar. Olaria é aquilo que você já bateu, já correu nessa cidade toda e a resposta não veio. Olaria é aquele que você vai lá conversar com a tua mãe, que é a única que é capaz de fazer alguma coisa por tu, e ela olha para você e não pode fazer nada, porque é entre você e Deus. O propósito é contigo e Deus. Tá me entendendo? Isso é a olaria de Jeová. A olaria de Jeová é uma coisa assim, impossível para um homem. É um processo para Deus. E é nisso aqui que você está passando. Você está passando um vale tão grande que eu não posso resolver. Que o pastor não pode resolver. Nem a tua mãe que te deu a vida pode resolver. É você e o Senhor. É joelho no chão e cara no pó. Se você quiser ver a resposta. Se você quiser ter a bênção para esse propósito que você busca, é joelho no chão e cara no pó, que nem Jeremias fez, para você ver a visão que Deus tem para te dar. É joelho no chão e cara no pó. E é isso que o Senhor quer falar com você. Por isso que você está sendo levado todas as vezes para a olaria, porque a luta vem, o vento vem, e você recorre a todos os recursos. E o último é o Senhor. Primeiro recurso que a igreja tem que recorrer é o Senhor. Aí o Senhor vai dar o direcionamento para onde o crente tem que ir. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, homem nenhum nessa terra pode fechar. Então, irmãos, é a palavrinha que eu queria dar hoje para você. E que você venha entender a olaria que você está passando. Não estou passando ainda não, Evangelho. Pois então tu se prepara, porque isso aqui é para tu passar. Tu se prepara que é uma resposta de Deus para a tua vida. Ó, cinge os lombos, porque vem chumbo grosso por aí. É Deus contigo e tu com Deus. Viu? Joelho no chão e cara no pó. Não esquece isso não. Porque foi assim que eu recebi, ó, Antônio ali, ó. Azul o dia todo em casa. Tem dia que chora, tem dia que não deixa eu fazer as coisas, tem dia que deixa, tem dia que dorme a tarde toda, tem dia que não dorme. Mas sabe o que eu faço? Aleluia, Jesus, glória a Deus, é a resposta de oração. Porque Antônio veio quando algo que ninguém podia me dar. Entendeu? Então, assim, o Senhor ele vai permitir tu passar por algo, se é que ele já está permitindo, né? Tem pessoas aqui que eu sei que já está passando pelo processo. É isso que Deus quer que tu faça, joelho no chão, cara no pó. Porque você correu da olaria. Eu também corri. Chegou um dia que eu falei para Deus que eu não queria mais. Eu não ia mais orar e buscar. Eu queria uma vida light, sabe? Só chegar, sentar, tão legal. Mas Deus não quer isso de mim, de você. Deus te chamou como um vaso para ser usado, para que a unção venha transbordar para outras pessoas. Então, se deixe ser usado para tu não passar pelo vale também. Amém? Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.